Olá! A nossa lição de número 10 da Escola Sabatina tem como título Fazendo o Impensável. Por que ela tem esse título? Porque, obviamente, Cristo morrer na cruz por pecadores é algo impensável, não apenas para seres humanos, mas também para anjos e seres celestiais. Quem na eternidade imaginaria que um dia o Criador do universo, a segunda pessoa da divindade, se transformaria num ser humano e morreria para pagar a dívida que o próprio ser humano tinha para com a lei dele? Isso é algo tão impensável que a Bíblia nos mostra que os anjos anelam cada vez mais se aprofundarem no plano de salvação. Isso está, por exemplo, aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Veja que interessante. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Então os anjos anelam cada vez mais entender o plano de salvação, porque realmente o próprio Deus dar a sua vida para pagar a dívida que pecadores tinham para com a lei dele mesmo era algo realmente impensável. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 2,7 o seguinte: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, o plano de salvação é algo realmente impensável, até mesmo foi algo impensável até mesmo para os seres celestiais, que de acordo com a Bíblia anelam perscrutar o plano de salvação. Mas Deus, no seu amor, além de nos salvar, ele revela com séculos de antecedência como seria o sofrimento de Cristo, como seria o sofrimento do Messias. E nós estamos estudando o livro de Isaías. E hoje, nessa semana, na verdade, nós estudaremos os capítulos 50, 52 e 53. E você vai ver que o livro de Isaías, com séculos de antecedência, mostrou de forma exata como Jesus viria, como ele sofreria e como seria o ministério dele em favor da humanidade. Essa antecipação do trabalho do Messias, eu quero ver aqui para você, porque cada erudito pensa de uma forma, mas alguns datam o livro de Isaías como tendo sido escrito entre 686 e 650 a.C. Então podemos dizer que aproximadamente por 700 anos antes de os eventos surgirem, Isaías já falava do Messias. E nós vamos ver que não tem como não ser Jesus o servo sofredor de Isaías. Na Idade Média começou a popularizar-se a interpretação de que o servo sofredor de Isaías era o povo de Israel. E ainda existe essa interpretação, mas ela é totalmente absurda, totalmente descontextualizada. E nós devemos recordar que os judeus cristãos do Novo Testamento, eles têm autoridade para interpretarem quem é o servo sofredor no livro de Isaías, ainda mais sendo eles inspirados. Porque 2 Pedro 1, 20, 20 e 21 diz que nenhuma profecia provém de particular interpretação ou elucidação em algumas traduções. Porém, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Então eu dou muito crédito aos judeus cristãos do Novo Testamento que fizeram a identificação do servo sofredor com Cristo, porque eles, além de terem convivido, muitos deles pessoalmente com Cristo, para verem suas obras, sua pessoa e seu caráter, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então precisamos dar crédito a eles, que foram testemunhas oculares e que foram inspirados, tá? Vamos começar aqui identificando o servo sofredor, ou seja, o nosso Salvador, no livro de Isaías, a partir do capítulo 50. Nós já fizemos isso, já identificamos Jesus em outras passagens, né? Em Isaías 7,14, vimos que o profeta profetizou que ele nasceria de uma virgem. Com quantos anos de antecedência? 686 anos, 650 ou 700 anos. Depois, ele aparece no capítulo 9, como Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Capítulo 11, ele aparece como descendente de Davi. E agora vamos ver no capítulo 50, né, outra menção ao Messias, ao Salvador. É importante você entender essas profecias messiânicas não apenas para a sua salvação, não apenas para você identificar Jesus na profecia, mas para você mostrar, por exemplo, para um ateu, um agnóstico sincero, que há um elemento sobrenatural na Bíblia, que é totalmente inviável que Isaías predissesse com 600, 700 anos, né, como que Cristo viria, como ele morreria, né? Então isso mostra a sobrenaturalidade da Bíblia. As profecias messiânicas valem muito a pena de serem estudadas, e existem dezenas delas, tá? Então vamos aqui no capítulo 50, eu vou ler para você a partir do versículo 4, tá bom? Até o versículo 10. Vamos ver, na verdade, esses versículos que nos ajudam a identificarmos o Messias, a Cristo. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa nova ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam. Olha como parece a descrição de Cristo, né? E as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me apontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Verso 10. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor, se firme sobre o seu Deus. Aqui no final desse verso há uma razão muito bonita, né, para nós confiarmos em Deus, mesmo que tenhamos andado em trevas, porque o Messias viria e morreria por nós. Vamos ver como os autores do Novo Testamento identificaram o Messias nesses versos que eu destaquei, verso 4, verso 6 e também o versículo 10, mas em especial os versos 4, 6 e 7, tá bom? Vamos para Mateus 27, capítulo 27, verso 26. Vamos ver como que esse judeu cristão, Mateus, testemunha ocular, que conviveu com Cristo e que foi inspirado, como ele interpretou este servo sofredor do capítulo 50. Tá? Mateus capítulo 27, vamos ver aqui o versículo 26. Que diz assim: Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aqui diz que Cristo foi açoitado,
né? E aqui no verso 6 do capítulo 50, o Messias fala assim, ó: ofereci as costas aos que me feriam e a face aos que me arrancavam os cabelos. Vamos ver isso num outro texto. Mas você já vê aqui que Mateus já está aplicando esse capítulo 50 a Jesus Cristo. Outro texto, João 18, 22. Outra testemunha ocular que conviveu com Cristo e que foi inspirado para dar a devida interpretação do servo sofredor em Isaías. João capítulo 18, versículo 22 diz assim: dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Então o texto diz que Jesus levou uma bofetada, e no verso 6, né, que nós lemos, ofereci as costas aos que me feriam, ou seja, foi açoitado realmente, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Há mais identificações em relação a isso. Mateus 26, vamos ver aqui o versículo 67, que diz assim: então uns cuspiam-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então você vê lá em Isaías 50, verso 6, nós lemos que até cuspiriam no Messias. E aqui Mateus confirma, né, que isso aconteceu na vida de Jesus. Outro verso importante está o verso 30 do capítulo 27. Olha o que diz aqui, ó. E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Então você vê essas descrições que encontramos no livro de Isaías, no capítulo 50, né? Elas foram interpretadas por testemunhas oculares que conviveram com Cristo e que foram inspirados pelo Espírito Santo, como se referindo a Jesus e não ao povo de Israel e a mais ninguém. E isso com 7 séculos de antecedência. Tá? Agora, o capítulo 52 de Isaías e o capítulo 53 também fornecem coisas impressionantes sobre a vinda de Jesus. Esses capítulos também mostram a sobrenaturalidade da Bíblia em apresentar esses acontecimentos com mais ou menos 7 séculos de antecedência. Vamos ler aqui Isaías 52 a partir do verso 13 e vou ler alguns versos de Isaías 53. E aí vamos para o Novo Testamento para vermos como que os judeus cristãos inspirados e testemunhas oculares interpretaram esses capítulos, ok? Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmam muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Você vai perceber na leitura do Novo Testamento que realmente Jesus Cristo, açoitado, com uma coroa de espinhos, crucificado, o aspecto dele foi desfigurado realmente. Então aqui profetiza como que o Messias ficaria após a tortura que iria sofrer. Capítulo 53 agora. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Renovo porque ele é descendente de Davi, não é? Como se fosse um brotinho, uma plantinha que brotaria do tronco de Davi, como já estudamos em Isaías 11. Perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Não é entre as nações. Então a interpretação de que o servo sofredor é Israel não tem lógica. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jamais o povo de Israel poderia cumprir essas características, e nem mesmo os nossos irmãos judeus, não é? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Depois eu comentarei este aspecto aqui e também os versos 12 e 13. Esses versos que eu li, a partir do capítulo 53, verso 12, depois Isaías 54, 1 a 4, depois 6 e depois verso 10, vamos ver como que, repito, judeus, cristãos, testemunhas oculares e inspirados, como eles interpretaram esses capítulos aqui, tá? Vamos para o Novo Testamento e eu vou dar uma série de versículos para você. Mateus capítulo 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. O que Cristo fez para que se cumprisse, por exemplo, o versículo 4 que disse que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né? No verso 16, ó. Chegada a hora, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, lá no capítulo 53, verso 4. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, Mateus interpretou o verso 4 de Isaías como uma referência a Jesus, expulsando demônios e curando as doenças das pessoas na sua primeira vinda. Vamos ler Mateus 26, 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus, diante dos acusadores, ele guardou silêncio. E nós podemos ver em Isaías 53, né, que ele exatamente viria desta forma: um cordeiro, né, que seria levado ao matadouro. Um cordeiro que em silêncio vai ao matadouro. Por isso que Cristo muitas vezes é comparado a um cordeiro, né? Porque na forma dele se portar diante dos seus acusadores, ele demonstra a sua paz, a sua tranquilidade, a aceitação de que ele seria o sacrifício pela humanidade. Outro versículo, João 1,29, não é? Quando Jesus se aproxima de João Batista diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E nós lemos aqui em Isaías, né? Capítulo 53, verso 10, na segunda parte, que diz assim: Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E João Batista o chama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os autores interpretaram Jesus como oferta pelo pecado. Outro texto, João 12, verso 38. Nós vamos ler vários versos. Eu quero deixar você bem munido de texto bíblico para que você possa entender
de forma definitiva que Isaías fala de Jesus Cristo, tá? João 12, 38 diz assim: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. E no verso 37, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías profetizou que quando Jesus curasse e realizasse milagres entre os judeus, mesmo assim muitos deles não creriam que o Messias havia chegado. E isso está no capítulo 53, verso 1 de Isaías. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então a descrença judaica em Jesus como Messias, mesmo ele tendo feito milagres na presença deles, foi interpretado pelo evangelista João como sendo um cumprimento de Isaías 53, verso 1. Veja que interessante. Outro texto, Atos 3,13. Que diz assim: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo, Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então aqui ele já vai mais direto falando, né, que Jesus Cristo, que o servo sofredor de Isaías é o servo Jesus. É mais um autor judeu inspirado, nesse caso Pedro, né, identifica o servo sofredor com Cristo. Vamos para Romanos 4, 25. Romanos 4, 25, o apóstolo Paulo, desta vez, diz assim: O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa de nossa justificação. Paulo, falando de Cristo, diz que ele foi entregue por causa de nossas transgressões, né? E aí o versículo 5 de Isaías 53, que foi a base para Paulo escrever isso, diz assim: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então você vê os autores, né, interpretando Isaías como se referindo ao próprio Cristo, né, ao próprio Jesus. Por exemplo, aqui em Romanos 10,16, é um outro texto para você avaliar. Diz assim: Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Mais uma vez ele mostra, né? Paulo também interpreta Isaías 53:1 como uma referência a Jesus Cristo. E para finalizar, tem muitos outros textos que eu tinha anotado aqui, mas eu vou ler para você um outro de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, ou é capítulo 2? Capítulo 2, tá? 1 Pedro capítulo 2, versículos 22 a 25. Diz assim: Primeira Pedro 2, 22 a 25. Eu abri em 2 Pedro 2. Aqui, O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas,
Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Além de apresentar aqui Jesus como carregando o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, aqui é dito, né, que nós éramos como ovelhas desgarradas. E Isaías, né, fala a mesma coisa no verso 6, ó. Pois nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então não resta dúvida alguma de que os autores, judeus cristãos, muitos deles testemunhas oculares dos eventos na vida de Cristo, interpretaram o servo sofredor de Isaías 50, 52 e 53 como sendo uma referência a Jesus Cristo. E você vê que o cumprimento é exato. Com séculos, mais ou menos 7 séculos de antecedência, a Bíblia profetizou que Cristo viria pela primeira vez, a forma como ele morreria e o porquê. Para ele assumir sobre si a culpa pelos nossos pecados. E aí, vou finalizar o estudo com você. Na verdade, não finalizar ainda. Eu preciso ler mais 2 textos antes, para mostrar para você que tudo isso que Cristo fez foi algo de extremo valor e importância, não só para nós, mas para todo o universo. Sabe por quê? Porque não foi qualquer um que veio naquela condição para morrer na cruz pelos pecadores. Veja o que diz Filipenses 2, 5 a 11. Esse é um texto importante para você ler e refletir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele era Deus, não mais pelo sentido do termo, e é ainda, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, ou seja, assumiu uma natureza humana, não é? Tornando-se em semelhança de homens, não igual, porque ele tinha dupla natureza, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então quem morreu na cruz por você e por mim não foi uma criatura, não foi um Deus menor, foi alguém que subsistia em forma de Deus. E aqui é dito que além de por sua obediência ele nos curar da nossa desobediência, os versos 10 e 11 dizem que um dia, que será na segunda vinda dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Ou seja, até os ímpios vão reconhecer que Cristo era realmente Salvador. Pena que eles vão reconhecer isso tarde demais. Agora, eu quero mostrar para você um outro propósito de Cristo sofrer tanto como Messias. Qual era a necessidade disso? Você pode estar se perguntando. Por que Deus, a segunda pessoa da divindade, teria de sofrer tanto pelo ser humano, como foi profetizado por Isaías e confirmado pelos escritores do Novo Testamento? 2 Coríntios 5:21 nos explica isso. Nos mostra a lógica, parte da lógica do plano de salvação, porque há muitos textos que falam sobre isso. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que acontece? De acordo com a lei de Deus, só merece morrer quem peca, né? Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Mas como nós podemos ler em Hebreus 4, 14 a 16, Hebreus 7, 25, João 8, 46, Cristo não pecou. Se Cristo não pecou, ele não merecia morrer. Mas ele morreu. Então o que isso significa?
Deus tem agora o direito legal de perdoar todo aquele que aceita a justiça ou o sacrifício substitutivo de Cristo. Como Cristo morreu sem pecar, ele ao mesmo tempo, diz 2 Coríntios 5,20, ele nos reconciliou com Deus, porque ele recebeu a ira de Deus sobre o pecado em nosso lugar. Cristo, quando disse na cruz em Mateus 27, Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou a dor, a separação de Deus, ele experimentou a segunda morte. Então Cristo nos reconcilia com Deus, porque ele assume o castigo que nós merecíamos e ele assume a culpa que era nossa. E como ele morreu sem merecer, porque ele não pecou, toda pessoa que pela fé aceita o sacrifício substitutivo de Cristo, ela recebe a justiça imputada ou transferida de Jesus. E Deus olha para essa pessoa como se ela não tivesse pecado, porque a justiça de Cristo, legalmente, juridicamente, é transferida para o pecador. E esta obra de Deus é tão perfeita, foi realizada de forma tão perfeita, que Isaías nos mostra, e agora finalizaremos o nosso estudo, que Cristo, também na sua segunda vinda, quando ele olhar para os seus filhos na eternidade, que puderam ser salvos pelo sacrifício dele, Cristo ficará satisfeito com o seu trabalho, mesmo ele tendo sofrido tanto, como diz Paulo, né, em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 8, né, Cristo se fez pobre para que por sua riqueza nos tornássemos ricos. E aí, Isaías 53:11 diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. É o que Paulo disse em Romanos 4, né? Que Cristo nos justificou, nos tornou justos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Tá? Então aqui diz que ele foi contado com os transgressores. Aqui se refere ao fato de, em Lucas 23, 39 a 43, ele ter sido morto ao lado de 2 criminosos. Veja, até isso foi profetizado por Isaías. E aqui diz que Cristo ficará também na sua segunda vinda satisfeito com o trabalho que ele fez. Por isso, meu amigo internauta, seja você cristão ou não, o que Cristo fez por você e por mim é muito para rejeitarmos. Se você é ateu ou agnóstico, eu lhe convido, analise essa profecia messiânica, juntamente com esses versos do Novo Testamento que eu deixei para você, e você vai perceber que realmente Jesus existiu, e não apenas existiu, ele era mais do que um personagem histórico, ele era Deus em forma humana, assumindo a culpa pelos pecados da humanidade, dando-nos o direito legal, judicial, de recebermos o perdão de Deus, de nos reconciliarmos com Deus, se o aceitarmos pela fé. Mesmo com dificuldades, busque ter fé em Cristo. E você que é um cristão, você tem agora aqui um material muito interessante, né, para mostrar a queridos amigos, ateus, agnósticos, né, que com aproximadamente 7 séculos de antecedência, a Bíblia disse exatamente como seria o trabalho do Messias, como seria o sofrimento do Salvador. Obrigado por você ter acompanhado esse estudo. Na semana que vem, nós vamos para a 11ª lição. São 13 lições, né, no total.
em que vamos analisar o livro de Isaías. E nós vamos estudar os capítulos 55 e 58 de Isaías. Eu espero que você acompanhe também o estudo. E num próximo vídeo eu também vou responder as perguntas, as dúvidas que ficaram na mente de vocês referentes ao estudo desta semana. Um ótimo estudo para você, uma ótima semana e que Deus te abençoe.